Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é a leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 13 do meu livro Fragmentos. Vamos lá? Mais um daqueles dias em que entro em conflito com o mundo. Que tipo de conflito? Esse é meio diferente, difícil de explicar. Coisa meio de doido. Então, leia aí, vá. O meu voto de pobreza. Fez o balde você, voto de pobreza, porque sufocado por sua riqueza, e disso o resultado claramente pude ver. Livros maravilhosos de ciência, filosofia e também teologia que encantam os meus olhos. É chegada a hora, talvez, de eu fazer o que você fez, não porque sufocado por riqueza, mas sim pela imensa tristeza de pelo caminho ter me perdido, tirando da minha vida o sentido sem o qual me é impossível viver, sem o qual me faz apenas querer morrer. Faço assim, hoje, o meu voto de pobreza, que é viver mais próximo à natureza, à simplicidade de família do bem, ao meu íntimo que, nele, não sei mais o que tem. Quem sabe o que daí posso tirar? Talvez escritos mais profundos, talvez amor maior pelo mundo, ou apenas de mim mesmo, possa ressuscitar. Sim, o balde era muito rico, mas se cansou de sua riqueza e optou por viver vida mais modesta. Se eu sou rico? Nem um pouco. Classe média. Até agora, pelo menos. Escrevi esse poema no dia 14 de abril de 2025. Decidi que não aguentava mais viver em São Paulo, cidade cara, poluída, violenta, com trânsito horroroso, que me esgota física e psiquicamente cada vez que o enfrento para chegar ao meu local de trabalho. Trabalho este que garante o sustento da minha família e meu, é verdade, mas quase nada mais. Desgovernos de todo tipo corroeram o meu poder aquisitivo e tornou-se cada vez mais difícil sobreviver por meio dele nesta cidade. Daí a decisão de partir. Mudança radical, pois fui urbano a minha vida inteira e agora viverei no campo. Que Deus me proteja. Sim, não acredito no Deus religioso. É apenas expressão que se diz sem pensar no que se diz. Hipócrita? Ora, vá se catar. Está bem, me desculpe. Estou angustiado. Outra carta. Ora, não reclame. Grosso? Está bem, perdoe-me novamente. Estou angustiado, como disse. Mas leia aí, vá. Profecias. É chegada a hora, esta, bem agora, de os maus tornarem-se cada vez piores e os bons tornarem-se cada vez melhores, para que se separem um dos outros e o mundo pare sua loucura e de outro modo venha a existir. É o que está a exigir a história desta humanidade que beira agora a insanidade, ou evoluir ou tudo destruir. Palavras graves essas tuas, amigo. Sinto Deus dizê-las junto contigo. Obviamente, o Balde não escreveu isso, mas eu. No entanto, acho que concordaria. Mais uma, e é cumprida. Paciência. Problemas atuais. É curioso o Balde, que o homem, de balde, fale em melhorar o mundo sem antes, bem lá no fundo, ser o primeiro a se pôr a mudar. E, assim, de dor o homem continua cheio. Ele continua a ver na morte do outro a sua vida, quando na do outro deveria estar também a sua vida. Meu Deus, que vida! Por isso está sempre a chorar. Por isso é incapaz de ao próximo amar. Por isso a guerra ainda é inevitável.
Por isso o homem é até descartável. Ele precisa urgentemente ser completamente diferente se ao mundo quiser mudar, se a sua vida quiser melhorar. O do para que des, apesar de já ser equilíbrio, ainda gera desequilíbrio, pois nesse jogo em que todos poderiam ganhar, o homem ainda tenta levar vantagem sobre o que demonstra ser mais fraco. A vida é jogo de forças, eu sei, mas o amor, força também pode ser, e do fraco fazer forte que, assim, não precisaria ser mais ajudado, não precisaria ser mais humilhado. Bem, amigo, para que um fim tenha esta carta que lhe envio, posso lhe dizer que se vivemos por um fio, tudo é possível mudar se, como nos disse Jesus, da nossa agressividade cansemos de fazer a nossa cruz. Pois é, bem atual, triste. Outra, comprida também, firme aí. Princípios de uma nova ética. Afirma você aqui que ética, como tudo no universo, está em evolução. Mas diz que ética é o que realmente está por trás do funcionamento do universo. Que é o funcionamento do universo? Que pensamento diferente! É alargamento incrível na maneira de se pensar ética. Acontece que, para você, ética é processo de aproximação, de contato e, depois, de unificação. E isso para átomos e para homens. Mas vejamos o exemplo do homem. Quando vivia na selva, isolado, bastava olhar para os lados, estender a mão, por assim dizer, e conseguir algo para comer. Mas se era infeliz na caça, se ficava a comida escassa, se via obrigado a se movimentar. E como ainda não ouvira falar de colaboração, de ajudar a um irmão, disputar-lhe a comida era a solução. Essa é a ética da força bruta, mas que já representa aproximação, contato, dura luta, que é a primeira tentativa de unificação. Mas aí ele aprendeu a se organizar, e para manter essa organização, viu-se logo obrigado a criar leis que protegessem essa organização. Isso já foi um avanço, mas o homem ainda continuou a atacar o próprio homem, não com a força bruta mais, que, diante de leis, não lhe servia mais. Nasceu desse impedimento a ética que neste momento ainda vivemos, a do engano. Daí tanta dor por desengano. Mas eis que é chegada a hora da ética de ser mais evoluído, que não seja mais raposa e nem bandido. Eis que é chegada a hora da ética de ser mais evoluído, que na união com seu irmão veja sentido e deixe de sofrer as consequências, ele também, da triste ética de que ainda é refém. Ufa, até eu cansei de ler esse. Que acha de eu mandar essa carta para nossos políticos? Sim, concordo. A maioria é tão limitada que é melhor deixar para lá. Mais uma. Enganei você, Ri. Não tem mais. Bem, talvez mais uma, mas lá na frente. Não, é agora mesmo. Azar seu. Leia e não reclame, pois eu estou cansado. Problemas do futuro. Diz aqui você que nossa incompreensão dos problemas últimos é questão de evolução. Pois a questão última que eu quero resolver é o que de mim vai ser depois que eu morrer. E do que em seu livro li, a minha compreensão é a de que vou me transformar em potência. De outra forma de vida, vou ser essência. Isso porque, se vida é manifestação, morte é concentração, é potenciação do que pode ser manifestado. Assim, em diferente estado, devo ressurgir um dia nessa mesma vida
que nunca para de criar. Isso é de arrepiar. A morte não é só ida, é parte da própria criação de Deus, do universo. Eis o que, no momento, permitiu a minha evolução entender do seu pensamento. Este poema também foi adaptado para o musical Balde, se lhe interessa saber. Não? Bem, de volta à loucura então. Não lhe falei que abordo muito esse tema? Coisa de doido. Possesso. Minha sanidade mental quase roubaram. Reduziram-me quase à insignificância. Por todos os lados me cercaram. Vivia cansado de tanta militância. Desesperava-me vê-los à minha porta. Será que louco estou? Minha vida estava quase morta. Por pouco tudo não naufragou. Mas um dia, com um sorriso, um anjo para mim falou em segredo. Firme, irmão, falta só mais este rochedo. Depois já chegas ao paraíso. Imaginação minha? Sim e não. Isso ocorreu várias vezes durante o período da minha crise psíquica entre os anos 2000 e 2012, como já mencionei. Quem eram? Espíritos maus? Talvez. Mas, certa vez, ao chegar em casa, a minha filha, que tinha na época 1 ano de idade, olhou para mim e, ao invés de correr para me abraçar, se afastou, se agachou num canto de parede, apontou para mim e, assustada, disse várias vezes: bicho, bicho, bicho. Isso é fato. O que ela viu? Talvez o mesmo que eu vi no espelho, certa vez, ao escovar os meus dentes. O meu rosto, por 1 ou 2 segundos, se transformou em fera, tipo a Bela e a Fera da Disney. Imaginação? É possível, mas o pavor que eu senti, e talvez a minha filha, foi real. Nesse período, orei muito, tipo Pai Nosso, apesar de não acreditar nesse tipo de oração, mas os afastava temporariamente. Sim, espíritos. Então, por que não fazê-lo? Às vezes eu cantava. Exemplo é a letra a seguir que criei para eu cantar, ouvindo a primeira parte do segundo movimento da Sinfonia de número 7 de Beethoven, que dura aproximadamente 3 minutos. Se quiser tentar, comece a cantar bem no comecinho e repita as estrofes em negrito 2 vezes. Eu sempre choro. Merda. Quando anoitece, me ponho em prece. Pai, ó, meu Pai, por mim olhai. Eu, de joelhos, peço conselhos. Pai, ó, meu Pai, por mim olhai. Quando eu rezo, humilde eu peço. Pai, ó, meu Pai, me perdoai. Ó, quantos erros, torpes desejos. Pai, ó, meu Pai, me perdoai. Quando amanhece e o sol me aquece, Pai, ó meu Pai, ele me faz eu despertar, eu enxergar, Pai, ó meu Pai, que a mim amais. Quando eu não rezo, eu não vos peço, Pai, ó meu Pai, me ajudai com os meus erros. Triste eu vejo, Pai, ó meu Pai, que logo cai em novos erros, noutros desejos. Pai, ó meu Pai, quem vós perdoais. Pai, ó meu Pai. E então, conseguiu? Meio chatinho de conseguir. Eu sei, mas continue tentando se quiser. Em frente. Costuma pensar na morte? Pois eu sempre, e quero saber, às vezes chego a desejar, muitas vezes, na verdade, que chegue logo, pois este mundo está louco demais para mim. Enfim, cada um com a sua loucura. Então, leia aí. Quando eu morrer, não quero voltar. Quando eu morrer, não quero voltar. Não conte a ninguém, amigo, mas já agora, nesta idade, daqui não sinto saudade. Meus pés, firmes outrora,
às vezes agora tropeçam, mas dentro da minha cabeça, ideias mil ainda acontecem. Meus neurônios quase fundem, quase me deixam insano, pois vivo de pensamento. Sem ele é que vivo defunto. Penso haver envelhecido direito, pois, sabendo que vou morrer, meu pensamento semeia. Do corpo façam o que quiserem, não me importo. Para lhe falar a verdade, não vou sentir nem saudade. Olho agora para lá, onde haverei de existir. Quase morro de ansiedade de logo depressa partir. Quem sabe a gente se vê por aí, noutros mundos que existam, longe deste que é o diabo, que nos deixa longe de Deus. Então, se é assim, adeus. Tem medo de morrer? Ora, faz parte da vida, do processo criativo do universo. Então, está bem, falemos disso em outro momento. Agora uma carta. Sim, chega de ubalde. Tá, é mentira. Talvez tenha mais uma ou outra, mas essa é para Victor Hugo. A escrevi no fim do meu livro, Eu Miserável. Querido Victor Hugo, acabei hoje esta miserável imitação do seu livro Admirável. A obra medíocre, obviamente, não chegará, sequer levemente, a tocar a aura de glória que esta obra inglória jamais terá e que circunda a sua. Mas nela pus a minha alma nua, e isso acho que você gostaria de ver. Então, se quiser, ponha-se a ler de onde você estiver, aí no infinito, o que da sua alma saiu e eu imito. Grande Victor. O balde agora. Não falei que era mentira? Então, nunca acredito no mentiroso, ora. Mas eu leio. É meio esquisito. Queda e salvação. Veja o que a figura do seu livro Queda e Salvação fez com a minha inspiração. Acha que está à altura de poetas concretistas? É coisa de bom artista? Sistema, antissistema, sistema. Calma, eu explico. Sistema e antissistema representam os dois polos entre os quais tudo em transformação existe. Assim, saindo do sistema, estado de ordem, se chega ao antissistema, estado de desordem. Queda no livro de Ubaldi. Saindo do antissistema, estado de desordem, se chega ao sistema, estado de ordem. Salvação, no livro de Ubaldi. Assim funciona a evolução em nosso universo, mas a ordem sempre prevalece, ou nada existiria. Simples assim. Bem, não tão simples, mas, enfim, deixemos isso para lá. E por hoje é só, amigas e amigos. Espero que tenham apreciado e espero revê-los em nova oportunidade. Um grande beijo, fiquem bem.